No começo desse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Bom, imaginamos que você tenha um pet, e aí esse pet fica doente, e você o leva ao médico. O médico vai e prescreve um remédio para ele. Você se lembraria de dar o remédio ao seu pet? Bom, se você respondeu sim, então você é uma pessoa sensata. Agora imaginemos a situação inversa. Imaginemos que você estivesse doente, e aí o médico prescrevesse um remédio para você. Você se lembraria de tomar? Bom, se você respondeu que não, então você é uma pessoa insensata. Bom, essa reflexão foi tirada do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E eu quis usá-la para este vídeo porque ela é a base de uma linha argumentativa que eu queria utilizar nesse vídeo, que é, o tema desse vídeo, como você deve estar bem vendo aí no título, é: vale a pena ter religião nos dias de hoje? Bom, para isso, por que eu quis mostrar toda esta reflexão? Bom, o próprio Jordan Peterson vai explicar aqui o fenômeno de pessoas que se importam muito mais com seus bichinhos, com seus pets, do que consigo mesmas. Ele vai dizer: todas as razões que já debatemos até aqui sobre reprovar a humanidade são aplicáveis aos outros, assim como a si mesmo. São generalizações sobre a natureza humana, nada mais específico. Mas você sabe muito mais sobre você mesmo. Você é mal o suficiente, como as outras pessoas o conhecem, mas somente você sabe a total extensão das suas transgressões, insuficiências e inadequações secretas. Ninguém sabe mais do que você sobre todas as formas como sua mente e o seu corpo são falhos. Ninguém tem mais razão para desprezá-lo, para vê-lo como patético. E ao negar algo que possa fazer o bem a si mesmo, você pode se autopunir de todas as suas falhas. Um cão inofensivo, inocente e inconsciente é claramente mais merecedor. Então, o Peterson, no finalzinho desse capítulo, onde ele coloca essa tese do pet e do remédio, ele coloca que esse comportamento ele pode ser explicitado porque nós temos uma espécie de senso de autopunição. Nós mesmos somos os maiores conhecedores das nossas falhas e pecados, basicamente isso. Então, o que eu quero colocar aqui, em primeiro lugar, é: nós sabemos dos nossos erros. E se nós conseguimos saber dos nossos erros, se nós conseguimos ter esse comportamento de autodestruição, de autopunição, é porque isso pressupõe que temos dentro de nós um senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. E esse é o segundo ponto da minha argumentação. Bom, imaginemos duas pessoas discutindo. Elas querem saber, obviamente, quem tem a razão, mas para saber quem tem a razão, é preciso pressupor que existe um senso de razão. É preciso pressupor que existe uma medida que vai julgar a questão. Quando nós julgamos uma pessoa por um erro, por exemplo, dizemos coisas como: ah, você está agindo assim, você gostaria que agissem assim com você? Por que que você não é mais educado? Por que que você não é mais gentil? Por que que você não faz às pessoas aquilo que você gostaria que fizessem a você? Bom, basicamente, quando nós estamos repetindo jargões como esse, nós estamos pegando um conceito, uma meta de moral, nós estamos pegando uma lei universal e querendo aplicá-la em casos particulares. Então, esse é o meu segundo ponto. Nós temos esse senso de autopunição, nós temos esse senso daquilo que é certo e errado. Com base nesse senso daquilo que é certo e errado, nós muitas vezes inconscientemente entramos em comportamentos autodestrutivos de autopunição e nunca hoje, como nos dias de hoje, temos tantos casos de comportamentos autodestrutivos. Vide, por exemplo, a mentalidade hedonista, a mentalidade de automutilação, principalmente. Nunca tiveram tantos casos de automutilação na história da humanidade como nós temos hoje. E o terceiro ponto da minha argumentação é: existe uma lei universal, tá bom? Então, primeiro ponto, nós temos um senso de autodestruição com base naquilo que é certo e errado, e aquilo que é certo e errado puxa para uma lei universal que rege as nossas ações. E essa lei universal se chama, veja só, lei natural.
A lei natural, nós podemos dizer, a quem diga, né, o famoso relativista antropológico pode dizer que a lei natural é apenas uma conveniência que muda de cultura para cultura, né? A cultura dos persas não é a mesma cultura dos fenícios, que não é a mesma cultura dos egípcios, que não é a mesma cultura dos gregos, que não é a mesma cultura medieval, que não é a mesma cultura de hoje. Bom, mas segundo C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que nós vamos abordar no canal junto a Jesus de Nazaré, ele basicamente coloca o seguinte: nós, se compararmos todas as culturas, nós encontramos muito mais pontos de intersecção, muito mais pontos de ligação entre todas as culturas, e outra objeção é que, afinal de contas, se as culturas são tão diferentes assim, por que nós não temos uma cultura em que, por exemplo, o egoísmo seja um valor? Nós não temos uma cultura onde seja proibido trabalhar, nós não temos uma cultura onde seja proibido casar, nós não temos uma cultura onde nós temos culturas que podem divergir sim a respeito do número de esposas, mas nós nunca tivemos uma cultura que fomentasse explicitamente o adultério, tá bom? Então, é basicamente isso. Nós temos uma lei natural que causa esse senso, regredindo aqui a argumentação. Nós temos uma lei natural que cria o nosso senso de certo e errado, o nosso senso de justiça. Esse senso de justiça gera o comportamento de autopunição que nós temos de maneira inconsciente na maioria dos nossos atos. E por que nós temos esse comportamento de autopunição na maioria das nossas ações? Bom, talvez seja porque nós entendemos que nós não conseguimos cumprir essa lei natural. Então, outro ponto que eu queria colocar aqui, quinto ponto que eu queria colocar. Nós temos uma lei natural e nós não conseguimos cumprir esta lei natural. E isso acaba acarretando em comportamentos totalmente maçantes, comportamentos totalmente desumanizantes, como, por exemplo, o fato de nós estarmos viciados e não cuidarmos de nós mesmos. Nós não cuidamos da nossa alma, nós não cuidamos da nossa intelectualidade e nós não cuidamos do nosso corpo, vivemos a vida basicamente empurrando com a barriga e sem se importar com o verdadeiro sentido final da nossa caminhada nesta terra, tá bom? Então, qual é o ponto em que eu quero chegar? O ponto em que eu quero chegar é: temos uma lei natural, nós não conseguimos seguir essa lei natural, o fato de não conseguirmos seguir essa lei implica em comportamentos desse tipo, como eu já repeti aqui pela terceira vez, só para fixar na sua cabeça, mas isso se chama a realidade do pecado. A realidade do pecado é: o homem não é como ele poderia ser ou como ele foi criado para ser. Nós temos uma lei natural inscrita no nosso coração. Essa lei natural nos impele a fazer o bem, nos impele a ser caridosos, nos impele a reprimir os nossos instintos mais fortes, ou colocar as nossas paixões, o nosso desejo sexual, o instinto paterno, materno, o patriotismo e todos os outros instintos a serviço do bem. A lei natural, ela refere tudo a um bem maior, a um bem supremo. Mas se nós não conseguimos seguir a lei natural, então nós poderíamos dizer que a vida do homem, ela é uma tragédia. E é aí que entra o cristianismo, é aí que entra a religião. Então, você tem, durante a história humana, religiões que simbolicamente representaram o drama do homem sobre a Terra. Nós temos a religião da mitologia grega, que ela, sim, é uma religião, de certa maneira, metafísica, porque ela representa, como diz na Teogonia de Hesíodo, ela representa o drama, a dualidade, a luta que existe entre a matéria e o espírito. Ela representa toda essa dualidade, toda essa realidade. Então, essas representações arquetípicas que existem nas religiões antigas, elas apontam para uma necessidade que o homem tem de uma redenção. Nós podemos perceber isso de maneira mais explícita na cultura grega, mas não é esse o ponto que eu quero me deter aqui. O fato é que o homem, toda essa introdução que eu fiz aqui agora, serve para você entender o quê?
O homem, ele precisa de salvação. Ele precisa de algo que o salve de si mesmo, desse comportamento autodestrutivo. Ele precisa de um referencial, ele precisa de um significado. Ele precisa de algo que o inspire a buscar o bem maior. E o que é que o inspira a buscar o bem maior? É a religião. A religião, o Olavo dizia, que a finalidade da religião é fornecer ao homem um aparato simbólico com o qual ele possa compreender a si mesmo e possa compreender o mundo. Então, o que acontece é, na religião cristã, a religião verdadeira, a religião sublime, a religião mais nobre, ela se baseia em quê? Ela se baseia numa verdade de fé de que o Filho de Deus, o próprio Deus, se encarnou no seio da Virgem Maria, veio, passou, viveu nessa terra, nos mostrou autenticamente como ser homens, nos mostrou como ser mais humanos, quando a si mesmo como referência, morreu numa cruz, ressuscitou e nos mostrou o caminho, a via que todo mundo deve seguir para ser feliz. Isso, meus caros, é uma verdade de fé. É uma verdade que, para você acreditar, claro, existem as evidências históricas, existe a literatura, existe a defesa da teologia, existe a pesquisa científica envolvendo todos esses acontecimentos da vida de Cristo, como nós estamos abordando aqui na série sobre Jesus de Nazaré, mas é principalmente uma matéria de fé. O fato de que Deus se fez homem é matéria de fé. Mas no entanto, a existência de que existe um Deus que criou uma ordem no universo, porque se existe uma ordem moral, se existe uma lei moral, existe um Criador. Se existe uma ordem no sentido da natureza, se existe uma ordem no sentido, vamos dizer assim, físico, se existe toda essa ordem e existe também essa ordem ética, então isso pressupõe que há também um ordenador, existe alguém, um ser maior que orquestra tudo isso, e não apenas orquestra tudo isso como alguém que cria e deixa sua criação ali a sós, não, como alguém que cria, conduz e está presente nessa criação, conduzindo até a sua revelação, não, perdão, conduzindo até a sua realização plena. Esse é o cristianismo. Então, quando a maioria das pessoas vem me questionar a respeito se vale a pena ou não ter a religião, nós precisamos entender o que é religião. A religião, ela é a busca pelo sentido da vida por excelência. A religião não é um cumprimento de ritos, a religião não é um cumprimento de normas, a religião não é um pode ou não pode, não. A religião, ela é a busca pelo sentido da vida e o encontro verdadeiro, o diálogo pleno com o próprio Deus. Então, não adianta buscar a religião, não adianta estudar a religião, não adianta querer entender o que é a religião sem ter uma experiência autêntica e genuína com o amor do Criador, com o amor de Deus. Então, esse vídeo já está ficando bem longo, vou postar esse vídeo aqui na quarta, gostaria muito de postá-lo na quarta. Tô gravando ele na segunda, né, tá bem ralado, confesso aqui que eu tô bem cansado, né? Foi um dia assim bem estressante, por assim dizer. Bom, mas estou feliz, né, de estar aqui passando o conhecimento para vocês. Então, qual é a minha intenção fazendo esse vídeo? A minha intenção é apoiar a série do Jesus de Nazaré. O canal agora ele vai se centrar numa espécie de introdução ao cristianismo. Então, coisas como introdução à religião, introdução ao catecismo, introdução à vida de Cristo, vão ser bem presentes aqui no canal, tá? Isso até a gente abordar outros temas, enfim, futuramente. Mas por enquanto o canal vai se centrar apenas nisso, tá? Para uma coisa aí sustentando a outra, para que você vá naquele vídeo do cristianismo puro e simples e depois vá no vídeo do Jesus de Nazaré e uma coisa apoia a outra, depois você vai em outra reflexão que eu poste aqui e aí tanto o seu conhecimento quanto a sua espiritualidade saem fortalecidos. Esse é o meu intuito, tá bom? Então é isso,
Bom, peço que deixe seu like, peço que compartilhe o vídeo, se inscreva, comente, deixe feedback, né? Ajuda muito, muito mesmo quando a gente está produzindo conteúdo aqui, tá? Então, é isso. Vou deixar aqui na descrição o link dos livros que eu tenho utilizado aqui. Um colega meu me indicou a fazer isso, para que as pessoas também comecem a estudar, né? E é isto. Deus vos abençoe.